Estamos começando mais um final de semana e nessa sexta-feira, que é aquela calmaria que precede a tempestade de sábado e domingo, nós temos campeonato alemão, campeonato francês e campeonato turco, para quem ama e também para quem odeia. Na Alemanha vamos falar sobre o Borussia Dortmund, que vem de 3 vitórias seguidas, 8 jogos de invencibilidade e em caso de vitória contra a equipe do Heidenheim, consegue ultrapassar momentaneamente o Stuttgart e alcançar a terceira colocação na tabela. Não é uma temporada, acho eu, que o Dortmund vai brigar pelo título como fez na temporada passada, mas sempre uma aproximação com os líderes é muito bem-vindo. O problema é que o Dortmund vai enfrentar uma equipe que também está invicta aqui, se eu não me engano, há 7 partidas e vai ser um adversário bem complexo. O Galatasaray na Turquia, que mais uma vez no último jogo teve que virar a partida, então mais um super favorito que a gente comentou aqui, que ia pegar um adversário chato, que tem suas falhas, que tem sim 100% de aproveitamento em casa. O Galatasaray em casa é um trator, só que um time que cede muita oportunidade. Uma equipe que começou novamente com uma cotação de 1,14 e saiu atrás do placar. E só foi conseguir virar no segundo tempo. Imagine você onde é que ia estar a cotação do Galatasaray antes da virada no segundo tempo. Se eu não me engano, o Galatasaray bateu quase 2 vezes na cotação de 3. Então, para você que pegou 1,13, 1,14 e pegou a 3 quase, vocês comemoraram o mesmo gol. Mas a comemoração muito provavelmente foi diferente. Uma foi de alívio. Graças a Deus. E a outra foi uma comemoração de quem fez a coisa certa, né? A gente vai falar sobre isso nesse jogo contra o Samsunspor. E adivinha quem que o Samsunspor segurou algumas rodadas atrás? Fenerbahçe, tá? Então é um adversário chato. E vamos ter que falar do PSG. Não gosto muito do PSG na França, não trabalho com muita frequência. É um time que parece que entra quase todo jogo com preguiça. Ele entra em campo, na verdade, campeão, né? O PSG, quando começa a temporada, ele entra campeão. E o máximo que ele pode fazer é perder o título. Jogar de sacanagem, não jogar tão bem e tudo mais, se complicar, mas ele entra campeão. Então a obrigação dele é só manter o título. No último jogo contra o Brest acabou se complicando, se eu não me engano chegou a abrir vantagem no placar e cedeu o empate, e vai enfrentar agora o Strasbourg, que ocupa aqui a 10ª colocação. Como mandante, o Strasbourg tem apenas 2 derrotas, sofreu poucos gols, então pode ser sim um adversário um pouquinho mais chato para o PSG. Mas como ele não venceu a última partida, acaba gerando um pouco de pressão, então talvez seja interessante a gente acompanhar essa partida por aqui. Além disso, tem Bundesliga 2, tem outros jogos, tem La Liga, tem Série A italiana, a gente vai comentar tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento às 2 horas da tarde no Galatasaray contra o Samsunspor, campeonato turco. Como eu gosto de dizer, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas tem sido muito interessante de acompanhar. Pelo menos engraçado, você tem que confessar que tem sido, né? O Galatasaray mais uma vez teve que virar o jogo contra o Gaziantep dentro de casa. O Galatasaray começou com uma cotação aqui de 1,14, sofreu o primeiro gol aos 29 minutos e só fez o gol de empate com o Zaha aos 72, cotação do Galatasaray. Naquele momento era próximo de 3. E aí foi fazer a virada aqui com Yilmaz aos 89, também próximo de 3 essa cotação. Ela bateu lá quase 2 vezes. Então fica aquela dúvida, né? Será que vale a pena ficar trabalhando essas cotações esmagadas? Eu vivo martelando com vocês que isso, para quem deixa correr até o final, não tem valor. E que esse tipo de cenário, que é onde o favorito se permite se complicar, talvez saindo atrás ou demorando a marcar, é muito mais saudável para o teu emocional e para a tua banca do que ficar pegando o favorito de 1,14, 1,15, 1,20. Na verdade, são super favoritos, né? Ainda mais perigoso é ficar multiplicando esses favoritos em bingo e em bilhete, ok? Então, é muito mais saudável você trabalhar cotações mais altas. Ah, mas é menos tempo de exposição. Sim, mas o favorito vai continuar favorito, ele vai continuar tendo mais controle do jogo, mais posse, ele vai continuar buscando. A janela, obviamente, é menor de tempo, mas aí a recompensa é maior, é inversamente proporcional. Então vale muito mais a pena ao invés de você, eu sempre falo isso, né? Principalmente para quem acompanha o pós-planejamento. Se você trabalha um super favorito de odd 1,14 para passar um aperto para buscar 14%,
Utiliza 14% numa cotação acima de 2 quando o favorito tiver talvez precisando do gol, empatando. Não vai ser os mesmos 14%, mas se você perder esses 14%, você não vai ficar tão chateado como se você perdesse uma stake inteira. Aí você vai dar tempo ao tempo para você perceber que na sua taxa de acerto, mesmo faltando menos tempo de jogo, o favorito quase sempre vai buscar no final. E aí quando você comemorar esse gol no final, não vai ser um gol de alívio, vai ser mais um gol, porque está dentro da sua metodologia. Quando você pega uma cotação 1,14 antes do jogo começar e o gol sai aos 89 minutos, a sua comemoração não é uma comemoração de opa, mais um gol, dentro do meu método, vamos que vamos. Não, a sua comemoração, na verdade, nem chega a ser uma comemoração, né? É um sentimento de alívio, do tipo, ufa, finalmente. E esse tipo de sensação de alívio significa que você está fazendo cagada. Porque conviver com prejuízo aqui é normal. Não pode ser tratado como alívio um gol no último lance do jogo, porque o gol ele vai acontecer, vez ou outra ele não vai. Você não pode ser tirado do jogo, ser removido do jogo, perder sua banca, seu investimento todo por conta de um jogo só, né? Saúde. Falando em Galatasaray, vamos falar sobre Galatasaray e Samsunspor. E você, por favor, deixa o like no vídeo aí pra mim, porque ajuda bastante pro YouTube divulgar para novas pessoas. Posso contar contigo? De verdade? Então, vamos que vamos. 1,60 é uma cotação bem mais interessante de trabalhar. Quem sabe a gente não consiga fazer até alguma coisa pré-live por aqui. Vamos abrir esse livro do Samsunspor e Galatasaray. Primeiro, tabela. Nosso time aqui do Samsunspor, se eu não me engano, foi uma das equipes que subiu esse ano. Se eu não me engano, foi ele, foi o Pendikspor, teve mais algum. Mas eu acho que ele tá dentro desse bolo, tá? No geral, não é uma equipe tão forte, porém, quando a gente filtra dentro de casa, é um dos melhores mandantes. Não tem tantas vitórias, porém tem poucas derrotas e sofreu apenas uma média de 1 gol por jogo. O Galatasaray, como visitante, ocupa aqui a segunda colocação, perdeu apenas uma partida, mas não consegue ter um número de vitórias tão alto como do seu rival, o Fenerbahçe. A grande força do Galatasaray costuma ser dentro de casa, mas isso não quer dizer que a equipe é de se jogar fora de casa, obviamente. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso, é só você se tornar membro do canal. Você também vai ter acesso a todos os vídeos de pós-planejamentos, 2 por semana, e também vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos para quem é membro aqui do canal. Vemos que o Galatasaray tem mais iniciativa, e eu confesso para vocês que eu gosto muito desse tipo de informação. O Galatasaray é uma equipe que costuma abrir mais o placar, mesmo fora de casa. O Samsunspor não, tá? Então, talvez aqui a gente tenha um Galatasaray com mais presença no primeiro tempo, com mais controle do jogo. Vamos ver como é que o Samsunspor desempenha o primeiro tempo. O time do Galatasaray tem uma média defensiva muito boa, até melhor do que a equipe do Samsunspor. Porém, o time do Samsunspor não toma tantos gols. A média de 1 gol por jogo para uma equipe de meio de tabela, convenhamos, é muito bom. O time do Galatasaray não é tão goleador fora de casa, marcou 2 gols a mais só. O primeiro tempo do Galatasaray é superior, com mais vitórias, nenhuma derrota e 6 gols marcados. Atenção! A superioridade do Galatasaray vem muito mais da parte defensiva. Nenhuma derrota e apenas 1 gol sofrido. Então não é uma equipe tão goleadora. Os mesmos 6 gols que marcou o Samsunspor, o Galatasaray também marcou. Mas a equipe do Samsunspor sofre 6 gols. O Galatasaray sofre 1. Então temos uma diferença pela defesa, tá? No segundo tempo, o Samsunspor cresce muito ofensivamente, melhora o seu número defensivo, reduz o número de derrotas, aumenta o número de vitórias, chega a ultrapassar o Galatasaray, que também tem o mesmo número de derrotas. O Galatasaray dobra o número de gols marcados, também reduz o número de gols sofridos, e aqui nós temos um empate, praticamente. Um segundo tempo completamente parelho. É impossível de citar aqui, de criar uma expectativa de superioridade aqui no segundo tempo. Cuidado. Em relação às especificidades dos gols, olha que curioso. Assim como o Galatasaray, o time do Samsunspor também marca quase a mesma quantidade de cabeças. Só que o cobertor curto aparece mais do lado do mandante, que também sofre bastante gol de cabeça por aqui. Uma informação importante. Se a gente tem um time muito favorito entrando em campo, quando eu digo muito favorito, não só necessariamente pelas cotações, mas também tecnicamente. É esperado que em algum momento do jogo o Galatasaray encurrale o Samsunspor dentro da sua área, né? O famoso massacre, o famoso controle do jogo, principalmente se o Galatasaray tiver atrás do placar. E nesse tipo de pressão, onde o time do Samsunspor escolhe se compactar, o que dificulta a vida do favorito? O favorito fica sem muita arma para poder penetrar na área, vai precisar de uma jogada individual, de uma tabela bem criada, e mesmo assim fica difícil. Quais são as armas que podem aparecer? A bola aérea, que a gente já viu que o Samsunspor também sofre, e finalizações de fora da área, ok? Vale a pena ficar de olho nisso. Nos momentos dos gols, olha que interessante, o Galatasaray tem sofrido muitos dos seus gols no segundo tempo.
e acelera bastante nas extremidades do segundo tempo também, ó. Finalzinho do primeiro, início do segundo, metade do segundo e final de jogo. Então, se a gente quiser trabalhar gols por aqui, talvez o segundo tempo seja o melhor dos tempos. E a equipe do Samsung Sport também tem sofrido muitos gols, apesar de não ser uma equipe que sofre tantos. A maioria dos gols tem sido no final e também marca no final do jogo. Então, assim como o Galatasaray encontrou um gol aos 89 minutos na última partida contra o Gaziantep e também encontrou 2 gols no finalzinho contra a equipe do Istanbulspor, para quem não se lembra, o Galatasaray também empatava o jogo até os 79, quando fez o 2-1, e fez o 3-1 depois com o Icardi, dentro de casa, onde também teve que virar o jogo aqui contra o Istanbulspor. Mais 2 gols no final. Então a gente pode ficar de olho sim numa situação de gols no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, se o Galatasaray estiver atrás do placar buscando, ou quem sabe na frente do placar tendo contra-ataque. Se você é um trader por aqui, gostaria muito, muito mesmo, de ter um controle do favorito para trabalhar contra o Samsung Sport. Trabalharia sem problema nenhum uma correção de preço. Quanto maior o controle do Galatasaray, quanto maior a superioridade que o mercado sentir aqui, mais ele vai empurrar o Samsung Sport para cima, né? É inversamente proporcional. É só você pensar, se a cotação está subindo, quer dizer que a probabilidade de vitória está descendo. O mercado está te passando uma informação, ó, tô descendo a probabilidade, tô subindo a odd, porque esse time ele tá com menos probabilidade de vitória, ele está jogando mal. E aí você vai aproveitando essa correção. Esse tipo de aproveitamento você não faz numa casa de aposta, você faz numa exchange. Utiliza aqui a minha parceira Betfair e aproveita e já aprende sobre trade esportivo de maneira completa, utilizando o meu curso aqui embaixo, tá? Não esquece que o bônus novo da Betfair de reembolso para quem está começando é por tempo limitado. Se você é um punter por aqui, é muito melhor pegar uma cotação do Galatasaray a 1,57 do que uma cotação a 1,14. Concorda comigo? Eu concordo com você. Mas, se a equipe do Samsung Sport é uma equipe que sofre poucos gols dentro de casa, por exemplo, nos últimos jogos não sofreu do Fatih Karagümrük, não sofreu do Sivasspor, não sofreu do Kayserispor, sofreu 1 gol do Konyaspor e 2 gols do Kazımpaşa. Inclusive uma equipe que segurou a equipe do Fenerbahçe quando a enfrentou há 3 jogos atrás. Se existe essa possibilidade do Galatasaray ter um pouco mais de dificuldade, você também pode pegar uma cotação do Galatasaray mais alta. A única coisa que vai te impedir de fazer isso seria um Galatasaray abrindo o placar muito cedo, mas se isso acontecer e não te der padrão de leitura, paciência, outras oportunidades vão surgir. Se te der oportunidade de leitura, melhor ainda, você começou o jogo, viu que era um absurdo de superioridade, não podia, não tinha como ficar de fora, você entrou e pegou o gol. Perfeito. Agora, se for um jogo onde o Galatasaray começou com dificuldade, principalmente para ter essa penetração na área do adversário, para tomar contra-ataque o tempo todo, é melhor você esperar essa cotação corrigir lá na frente, no segundo tempo, quando o Galatasaray pegar no jogo, quando ele conseguir neutralizar esses contra-ataques, quando a cotação for mais alta e valer o risco, você entra, tá bom? Em relação ao mercado de gols, nos últimos jogos do Galatasaray, ele marcou nas últimas 7, marcou primeiro também nas últimas 7. Marcou 2 ou mais gols nas últimas 5 e concedeu gols nas últimas 6. De novo, isso comprova que é uma equipe que na maioria das vezes tem controle do jogo, mas cede oportunidade. O Galatasaray ele tem um dos primeiros tempos de almanaque assim, em relação à estatística, mas quem acompanha o jogo sabe que é uma equipe que deixa espaço, que deixa buraco para o contra-ataque do adversário. Então, é bom a gente tomar cuidado. O ambas marcas aconteceu nas últimas 6 partidas e o over 2,5 nas últimas 5. Já a equipe do Samsung Sport já tem uma linha um pouco mais puxada para o under em relação ao under 3,5. Se você quiser puxar um jogo muito aberto, talvez não seja tão bom. Mas teve o ambas marcam em 7 e o over 1,5 em 6. Então talvez seja um jogo para a gente ficar ali no meio termo, entre o over 1,5, estourando o over 2,5, desde que ele não esteja mais empatado. Se o Galatasaray ele vem virando jogos, se o Samsung Sport estiver na frente, pode ser um jogo interessante para buscar 2 gols. Porque mesmo que o Galatasaray não busque a virada, pode ser que ele dê espaço e tome mais um, né? E se o Galatasaray estiver na frente do placar, você percebeu que o Samsung Sport está se expondo, a gente também pode buscar mais 1 ou 2 gols por aqui, tá? Então, mercado de gols, gosto, desde que seja entre o over 1,5 e o 2,5 no máximo, principalmente no jogo desempatado. Saindo da Turquia, vamos para a Alemanha. Começou a chover muito aqui fora, então isso provavelmente vai interferir um pouquinho no som, tá? Mas espero que a luz não caia. Esse que é o grande problema aqui no sítio, né? Tem seus benefícios, mas morar na roça na época de chuva
é brabo, tá bom? Vamos ter um favorito, Dortmund, que vem de 3 vitórias seguidas. Teoricamente é um time que vai passando uma sensação de confiança no resultado. Mas para quem tem acompanhado o Dortmund ao longo das partidas, quem não acompanha só resultado final de aplicativo, sabe que o Dortmund ainda não é uma equipe totalmente confiável no estilo de jogo. Não é uma equipe ainda 100% agressiva na parte ofensiva e também não é uma equipe extremamente sólida. O último gol que sofreu contra o Bochum, por exemplo, foi um bate-cabeça da zaga, né? Mas é um Dortmund que vem tendo resultado. E isso acaba sendo importante numa temporada onde o Dortmund dificilmente vai brigar pelo título, ele provavelmente ali pelo menos assegure a sua vaga na Liga dos Campeões. O Dortmund que passou em primeiro no seu grupo da Champions, aí foi para as oitavas de final. O time do Heidenheim não está fazendo feio. No último jogo que eles se encontraram, o Dortmund saiu na frente, fez 2-0 e conseguiu tomar um empate para o Heidenheim. Isso mostra fragilidade defensiva do Dortmund e mostra competência do Heidenheim, uma equipe que não se entrega, que vai para cima. E o Heidenheim vem muito bem. Nos últimos jogos, não é uma quantidade enorme de vitórias, foram 3 vitórias, mas são 6 jogos sem perder. Teve um amistoso também, que a gente poderia considerar para o Paderborn, mas são 6 jogos oficiais, vamos dizer assim, sem derrota. Um empate fora de casa com o Hoffenheim, que começou muito bem a temporada, um empate em casa com o Wolfsburg, um empate fora de casa com o Colônia, uma vitória contra o Freiburg, que é uma equipe muito boa e tecnicamente melhor do que o Heidenheim, uma vitória fora de casa contra o Mainz, que é um adversário relativamente direto ali numa possível briga contra o rebaixamento, e uma vitória contra o Darmstadt, a equipe que subiu junto com o Heidenheim subiu em primeiro como campeão, o Darmstadt subiu em segundo, né? Ele conseguiu a liderança ali na última rodada na segunda divisão, e vem pontuando contra equipes que disputam ali direto na tabela. E nesse momento, o Heidenheim já ocupa a 10ª colocação. Já dá para dizer que nesse momento, o risco de queda para o Heidenheim é muito pequeno. Uma equipe, então, que veio para ficar, que aprendeu a se adaptar diferente, por enquanto, do Darmstadt, que subiu junto com ele, que ainda não conseguiu se adaptar. Então, é uma equipe do Heidenheim que não passou por um bom início, que teve muitas derrotas, que sofreu muitos gols. Não é à toa que a média defensiva do Heidenheim não é tão boa, mas é uma equipe que se recuperou. Utilizando o nosso PDF de apoio, primeira coisa que vai chamar a nossa atenção, iniciativa do Heidenheim. A mesma quantidade de jogos que o Heidenheim sai na frente do placar, o Dortmund também sai. Isso mostra iniciativa. O Heidenheim também é uma equipe que falha pouco em marcar. Em apenas 11% dos jogos ele deixou de marcar gol. O Dortmund marcou gol em todos fora de casa, mas o número de gols marcados não é tão distante. O time do Heidenheim sofreu com mais frequência e sofreu em maior quantidade. Teve alguns jogos dentro de casa que ele tomou mais do que 2 gols. Se não me engano, em mais do que 2 jogos ele chegou a tomar 3 gols em casa. Então isso dificulta um pouco a situação. Aumenta a média de gols sofridos. Mas o Dortmund também já ultrapassa a média de um gol sofrido por jogo. No primeiro tempo, o Dortmund tem um pouco mais de vitória, um pouco mais de derrota, um pouco mais de gols marcados e um pouco mais de gols sofridos. Então a gente não pode cravar a superioridade do Dortmund por aqui. Mesmo ele vencendo um pouquinho mais, ele perde mais, e mesmo ele marcando um pouco mais, ele sofre mais. E o time do Heidenheim tem números interessantes na defesa, não sofre tantos gols, tem números interessantes no ataque, não é tão distante do Dortmund. Então, no primeiro tempo, não temos uma grande superioridade do Dortmund. No segundo tempo, o Dortmund amplia a distância no número de vitórias, temos o mesmo número de derrotas, o Dortmund e o Heidenheim ficam praticamente iguais no número de gols marcados, 12 contra 11, mas o time do Heidenheim passa a ser um time mais desconcentrado, mais desorganizado e toma mais gols na segunda etapa. Ok? O Dortmund já corrige o seu problema defensivo. As duas equipes são muito boas nos escanteios, né? Não necessariamente na bola aérea. O Dortmund tem jogadas ensaiadas em escanteio que finaliza com finalização mesmo no pé, né? Não necessariamente com finalização de chute, não necessariamente de cabeça. O Heidenheim tem marcado bastante de cabeça. As duas equipes sofrem nesse fundamento. Tá? E também são duas equipes que finalizam muito bem de fora da área. Nos momentos dos gols, o Dortmund tem balançado as redes com muita frequência fora de casa nos últimos minutos. Quer ver? Vou pegar as últimas partidas do Dortmund aqui fora de casa, ó. Na verdade, fora de casa não. Vou pegar as últimas partidas do Dortmund no geral, nesse torneio aqui, ó. O jogo contra o Bochum, o Niklas Füllkrug fez um hat-trick. Gosto muito do Füllkrug. Teve um golzinho aqui no final aos 91 minutos. Também tinha marcado um aos 72. No jogo contra o Colônia, marcou um gol aqui aos 92 minutos, o Moukoko, que é um atacante, muito bom jogador. Novo ainda, tem muito a desenvolver. Contra o Darmstadt, marcou aos 77 e o Moukoko novamente aos 92. Muito obrigado, esse gol aqui me pagou
um over que eu estava precisando do gol. Então, nesses últimos 3 jogos que eu listei, que o Dortmund venceu, tivemos gol no final. O Dortmund tem acelerado com frequência. A equipe do Heidenheim também acelera nos minutos finais, principalmente ao longo de todo o segundo tempo. Isso é muito interessante. A gente pode ter um segundo tempo bem mais agressivo e também é uma equipe que sofre com mais frequência na segunda etapa. Os principais jogadores do Dortmund, na curiosidade, né? O Dortmund não tem um atacante que chame tanto atenção, um goleador. O Dortmund tem pontas que jogam muito bem, o Malen vem jogando muito bem, o Julian Brandt, que é um jogador de meio campo, entra na área com muita frequência. Não é uma temporada tão goleadora do Marco Reus, mas o Füllkrug vem se mostrando ser um jogador que pode ajudar, assim como o Moukoko, que entra de vez em quando. Um jogador que provavelmente vai chamar cada vez mais a responsabilidade é o Jadon Sancho, que veio do United de volta pro Dortmund e, na minha opinião, um jogador muito bom que vai acrescentar e que vem acrescentando já bastante para a equipe do Dortmund. Se você é um trader por aqui, sinceramente, eu não compraria esse favoritismo do Dortmund no pré-jogo. Não acho que seja uma decisão sábia da nossa parte, não só da sua, vir para esse jogo extremamente motivado e talvez enviesado com alguma posição já aberta a favor do Dortmund para trabalhar ali talvez uma superioridade no primeiro tempo. Não vi superioridade, estatisticamente falando, na primeira etapa do Dortmund sobre o Heidenheim. Para mim é um primeiro tempo que vem sendo, né, do Dortmund mais parelho. Se você conseguir encontrar uma realidade diferente, aí tudo bem. Mas saiba que estar contra o Heidenheim na casa do Heidenheim vai obviamente apresentar algum tipo de risco para a tua posição, porque o Dortmund não é uma equipe confiável ainda defensivamente. Tá? Então, para estar a favor do Dortmund ou contra o Heidenheim, você tem que ter bastante confiança no que você está assistindo ali do jogo e mesmo tendo confiança de uma superioridade do Dortmund, saiba que você pode tomar algum susto, porque com o Dortmund é sempre muito comum, tá? Se você é um Panther, dado ao que o Dortmund vem apresentando ofensivamente, mas também ao que o Heidenheim pode apresentar, porque é uma equipe que vem saindo na frente com frequência, vem mostrando iniciativa com frequência, nós podemos ter situação do Dortmund tendo dificuldade de achar o seu primeiro gol, mas também situação do Dortmund tomando o primeiro gol da partida, diferente do que foi o jogo de ida, né, no primeiro turno. Então, se existe a possibilidade do Dortmund sofrer, eu não vou te indicar trabalhar essa cotação do Dortmund a 1,73. Acho que você poderia pegar, se quiser trabalhar a favor do Dortmund, uma cotação mais alta. Eu, sinceramente, não trabalharia a favor do Dortmund por aqui. Os últimos jogos do Dortmund fora de casa, marcou 4 no Colônia e 3 no Darmstadt. Pelo menos depois dessa parada de inverno, né? Depois do Interpause. E nos últimos jogos do Heidenheim dentro de casa, marcou 3 contra o Freiburg, 3 contra o Darmstadt e 1 no Wolfsburg. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dá para pensar numa situação de ambas marcam, com uma cotação obviamente beirando a 2 aqui no mínimo. E dá para pensar numa situação de over 1,5 ou 2,5 gols. 1,5, como tá com uma cotação horrorosa de 1,12, só vai valer a pena se for ali para pegar nos últimos minutos de jogo, né? Jogo 1-0, para um ou para outro, um desespero danado ali no finalzinho, ali depois dos 76, 77 minutos, essa odd do over 1,5 vai estar boa. O 2,5 já pode ser pego talvez um pouco mais cedo, quando, por exemplo, uma das equipes estando na frente do placar ainda no primeiro tempo, você encontre uma equipe se expondo e a outra contra-atacando. Aí, com uma cotação mais próxima de 2, esse 2,5 pode ser interessante. Não trabalhar gols, minha dica, com o jogo 0-0. Um jogo amarrado, tá? Para mim é mais fácil, pelo menos eu tô passando a minha experiência. Tem sido mais fácil, cada vez mais ao longo dos anos, uma posição a favor de gols quando o jogo já tá desempatado, principalmente se o gol sair o mais cedo possível. Né? Deixar para pegar gols depois do primeiro gol que sai aos 80 é mais difícil, obviamente, né? A gente compra tempo de exposição e aí o tempo acaba sendo curtinho. O Dortmund é um favorito que pode se complicar? Sim, mais uma vez, tá? Então, se for para trabalhar a favor do Dortmund, espera ele te dar o sinal, porque ele é um time que se confunde nesses sinais que ele apresenta pra gente no pré-jogo. Saindo da Alemanha, às 17 horas, na França, temos o PSG enfrentando o Strasbourg. Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho tanto conhecimento do futebol francês, principalmente nos últimos 2 anos, porque eu não me aprofundo tanto. É uma competição que não me causa tanto interesse, sendo bem sincero. Talvez eu esteja perdendo algum tipo de oportunidade, mas realmente eu não consigo cobrir todos os campeonatos. E como o PSG é uma equipe que me demonstra uma preguiça muito grande, ele é muito melhor tecnicamente do que todos os times, mas ele nem sempre está disposto. É o que eu falei ali no começo, me parece que é aquele tipo de time que ele já começa campeão e o máximo que pode acontecer é ele perder o título, por descuido, por desinteresse, por complicação, mas no final, se ele acabar campeão, era
era o esperado. Então a gente olha para uma tabela de classificação e a gente não tá aqui com um super PSG esse ano. Mesmo assim, o PSG já tem ali os seus 6 pontos na frente do Nice, 13 vitórias em 19 jogos, como visitante invicto com 6 vitórias em 9 partidas, como mandante apenas uma derrota, melhor ataque da competição, uma das melhores defesas, normal. Né? Assim, eu fico procurando motivos às vezes para poder abrir um jogo do PSG se é uma equipe que tem já tanto domínio. É claro que isso não justifica, porque em outras competições, por exemplo, o Bayern de Munique vem vencendo a Alemanha temporada após temporada e a gente não deixa de acompanhar o Bayern. Mas não me passa a sensação em outros campeonatos de uma preguiça tão grande como o PSG. Por quê? Porque é um time que está extremamente focado ano após ano em ganhar a Champions. E me parece que toda vez que o PSG é eliminado da Champions ou ele tem um desempenho ruim na Champions, bate um desânimo nos jogadores e eles pensam, nossa, de novo só sobrou a Copa da Liga Francesa, ou o Campeonato Francês, ou a Copa da França, ou a Supercopa da França. Parece que é um martírio. Por quê? Porque esses grandes jogadores, eles não são contratados pelo PSG para ganhar o Campeonato Francês. São contratados para ganhar a Champions. E a passagem dali desses jogadores sem a Champions, como por exemplo foi a passagem do Neymar, acaba sendo uma passagem de fracasso, ou uma passagem que não deu certo. Mesmo o jogador tendo, por exemplo, o Cavani, um dos maiores goleadores da história do PSG, o Mbappé agora, se eu não me engano, passou ele. O Ibra, um dos maiores goleadores da história do PSG, mas não ganharam a Liga dos Campeões. Então eles não vão ser, vamos dizer assim, taxados como jogadores que deram certo por ali. Esse tipo de impressão que me passa o PSG, por isso que eu tenho assim meus desvios de interesse para trabalhar essa equipe. Mas a gente está com uma grade vazia, e temos uma oportunidade de olhar esse jogo contra o Strasbourg. O Strasbourg ocupa aqui a 10ª colocação. Como mandante teve apenas 2 derrotas, não é uma equipe que sofre tantos gols. E curiosamente, é um PSG que no último jogo não venceu, né? Vinha numa sequência de vitória muito grande. Essas goleadas aqui contra o Orleans e contra o Revel foram na Copa da França. O Revel é uma equipe, se eu não me engano, de 5ª divisão. O Orleans também não deve ser muito diferente disso. E aí o PSG jogou contra o Brest, ou acho que é assim que se pronuncia, né? O Brest, e acabou não conseguindo vencer. Eu tô tentando dar uma olhada aqui em como que foi esse jogo. Me parece que o PSG abriu o placar, fez o segundo gol aos 45 minutos. 38 e 45, e permitiu o empate do adversário aos 55 e aos 80. E houve um cartão vermelho para o PSG no último lance do jogo, então não interferiu em nada. Então, um PSG que não, na estatística não foi uma grande atuação, fez 2 gols ali para o gasto, e aí achou que o jogo estava resolvido e acabou cedendo o empate. Para quem pegou esse empate, pode ter aparecido aqui uma oportunidade, mas para quem trabalhou o PSG a 1,44 e deixou correr até o final, pode ter tido complicação, né? Então, essa é a minha curiosidade por aqui. Como que o PSG vai se comportar depois de um jogo como esse? Será que a gente pode se perguntar ou levantar a hipótese de que o PSG vai ser cobrado depois de um empate? Acho que não, né? Com essa tabela de classificação aqui, não dá para falar que, nossa, cuidado que o Nice está chegando. Acho que não, mas enfim, vamos dar uma olhada. Não custa nada. Estamos com tempo, vamos dar uma olhada em que o PSG pode fazer por aqui. Primeiro, uma equipe que tem muita iniciativa, o dobro do que a equipe do Strasbourg. Segundo, uma equipe que marca mais gols e que sofre menos. Mesmo o Strasbourg tendo uma excelente defesa, o PSG tem uma defesa melhor. O Strasbourg também não falha tanto em marcar, mas vem sofrendo em quase todos os jogos. O primeiro tempo do PSG é melhor, de almanaque, quase 70% de vitória, nenhuma derrota, 11 gols marcados, apenas 1 gol sofrido. E a equipe do Strasbourg, apenas 11% de vitória, poucas derrotas, relativamente poucos gols sofridos, mas é mais que o PSG, e poucos gols marcados. No segundo tempo, uma queda de aproveitamento no PSG. O que eu vejo nessa queda de aproveitamento do segundo tempo? É aquela sensação de preguiça. Eu não sei se eu tô sendo preconceituoso, se eu tô falando besteira, abobrinha. Se eu tiver, pode me xingar aqui nos comentários. Mas uma equipe que vence 70% no primeiro tempo, mas aí começa a vencer 33% no segundo, começa a sofrer mais gols, de vez em quando não acelera no jogo, me parece preguiça, porque o campeonato é deles, né? O time do Strasbourg passa a ter mais vitórias, iguala o número de derrotas, marca mais gols e sofre menos. Ainda é um segundo tempo parelho, tá? Não chega a ser uma inferioridade do PSG. Em relação a gols de cabeça, gols de fora da área, 2 curiosidades. O PSG é uma equipe que sofre mais de cabeça do que o Strasbourg, mas o Strasbourg não marca tanto assim. Então, quem sabe nesse jogo o treinador do Strasbourg não prepara ali uma marimba para poder complicar a vida do PSG numa bola aérea. Porém,
o PSG marca muito de fora da área, tá? Tem sido frequente. Nos momentos dos gols, olha que curiosidade, o time do Estrasburgo sofre muito no primeiro tempo, dos 11 até o comecinho do segundo, né, até os 50, e marca demais, quase 67% dos seus gols a partir dos 60 minutos. O PSG marca bastante no meio do primeiro tempo, no finalzinho do jogo, e sofre bastante no meio do segundo tempo ali, final do primeiro tempo, início do segundo, e também nos últimos minutos. Então, uma situação casada aqui, né? Cresce o Strasbourg, reduz o ritmo do PSG, o PSG cresce justamente onde o Strasbourg está com o ritmo reduzido. Podemos ter aqui momentos de troca de superioridade intervalada, como a gente fala, né? Se você é um trader, desde que o PSG te apresente esse primeiro tempo aqui e o Strasbourg esteja realmente com muita dificuldade, vale a pena ficar de olho nesse Lei a pior equipe em campo no Strasbourg, estar contra ele, ou um back favorito no PSG. Desde que você também encontre vontade, não preguiça. Tá? No segundo tempo, com essa preguiça que o PSG costuma demonstrar, com os gols que ele costuma sofrer no final e com esse crescimento do Strasbourg, talvez seja melhor você pensar no mercado de gols do que olhar para o match odds. Se você é um punter por aqui, como visitante, o PSG venceu a maioria dos jogos e uma cotação de 1,50 não é uma cotação ruim, mas para abraçar esse tipo de cotação aqui, você tem que estar enxergando um PSG muito afim. E também tem que acrescentar na sua precificação, na hora que você for verificar se o 1,50 é justo, se não é, o desânimo que o PSG demonstra nos minutos finais. Porque se for para pegar uma cotação de 1,44, igual foi o último jogo, 1,50, o PSG abrir 2 gols e depois tomar um empate, não adianta nada, a não ser que você trabalhe aí em casas com pagamento antecipado ou que você feche a tua posição, tá? Toma um pouco de cuidado com isso. Talvez os minutos finais reserve alguma oportunidade para gols. Falando em gols, não é um Strasbourg que sofre tanto e também não é um PSG que sofre tanto. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-0, 1-1, 2-1, 3-3 e 4-2. Vamos eliminar os últimos jogos assim de anos muito atrás? Então nós temos um 1-1 e um 3-0. O que pode fazer esse jogo abrir, se as duas defesas são muito boas? O comportamento pós-primeiro gol. De preferência um PSG, que é uma equipe taticamente e tecnicamente melhor, na frente do placar, um Strasbourg se expondo e um PSG demonstrando vontade. Eu gosto de pensar no máximo nesse over 1,5, talvez um gol no primeiro tempo, do PSG, por exemplo, aí aquela preguiça começa a pairar, daqui a pouco o Strasbourg parte para cima, tem uma estatística de gols marcados bem grande nos minutos finais, e a gente já viu que o PSG também sofre, quem sabe buscar um over limite lá no final, pode ser interessante, tá? É assim que eu trabalharia o mercado de gols. De resto, para mim, só trade no primeiro tempo, eu, se fosse um punter, não trabalharia o time do PSG, mas isso sou eu. Não quero influenciar você. Provavelmente tem gente aqui que conhece bastante do PSG, que eu devo ter falado alguma groselha aqui no meio do planejamento, mas vou dar esse benefício da dúvida para o PSG nessa sexta-feira. Nas opções de jogos extras para você acrescentar na sua lista de trabalho, já falamos sobre os favoritos que podem se complicar, Dortmund, Galatasaray e PSG, curiosamente todos fora de casa. Temos no mercado de gols o Karlsruhe enfrentando o Wien Wiesbaden. Lembra do Karlsruhe que jogou recentemente fora de casa contra o Hamburgo? Não era favorito, inclusive era uma grande zebra. E o que aconteceu? Venceu o Hamburgo por 4-3. Com 5 minutos de jogo já vencia por 2-0. Time chato, time que sofre e que faz bastante gol. E o Wiesbaden deu um cacete no Hertha Berlim. Meus amigos. O Wiesbaden tem um estilo muito peculiar de uma equipe que se defende e contra-ataca muito bem. E quando está atrás do placar é um barata voa, né? Barata tá no chão, começa a voar, corre todo mundo para um lado para o outro, porque o Wiesbaden é muito bom em se defender e contra-atacar, mas quando ele tá atrás do placar, aí não tem muita parte tática, né? Vamos no... igual o bloco de carnaval, aquela galera que vai depois que o bloco passa, o famoso vai quem quer. Vai todo mundo para um lado e para o outro. E aí é muito interessante trabalhar o mercado de gols. Falando em gols, Magdeburg e Kiel, duas equipes que cheiram a gol de longe também. O Kiel perdeu a liderança do campeonato, viu o São Paulo abrir vantagem, vai ter que correr atrás do prejuízo, que vai enfrentar um Magdeburg que, assim como a equipe do Karlsruhe, é uma equipe que vai para cima, que cede muita oportunidade, marca quase a mesma quantidade de gols que sofre. É uma equipe que dá e toma. Então vale a pena ficar de olho no mercado de gols por aqui. Para complementar, nós temos Nigéria e Angola. Aqui já é fase de quartas de final da Copa das Nações Africanas. Tivemos Camarões já eliminado, Marrocos já eliminado, Guiné, Egito já eliminado, Senegal já eliminado. Então, as quartas de finais serão Nigéria e Angola, Cabo Verde e África do Sul, Congo e
Guiné e, por último, Mali e Costa do Marfim. Costa do Marfim que joga em casa nessa Copa das Nações Africanas. A Nigéria acaba sendo, junto com a Costa do Marfim, uma das favoritas. Vamos ver, né? Temos na Série A italiana o Lecce enfrentando a Fiorentina. A Fiore vem de maus resultados. Perdeu para a Inter e teve um pênalti perdido aqui. Não jogou mal, mas perdeu. E também foi eliminado nas semifinais da Supercopa da Itália lá na Arábia Saudita, em Riad. Então vem de 3 jogos sem vitória. Na segunda divisão da Inglaterra, o Leeds enfrenta o Bristol City, que vem bem motivado depois da classificação contra a equipe do West Ham na FA Cup, mas não vence aqui há 3 jogos. E pega um Leeds que é muito bom dentro de casa, mas fora de casa não é uma equipe assim que vence tanto, né? Mesmo número de vitórias, mesmo número de derrotas. Na Espanha temos o time do País Basco, o Atlético Bilbao contra o Mallorca. O Bilbao bem próximo aqui do Barcelona. O Barcelona ganhou agora com uma dificuldade danada da equipe do Osasuna. Um gol do Vitor Roque, que acabou desencantando finalmente. Então a equipe do Bilbao pode tentar pelo menos se aproximar ali do Atlético de Madrid e do Barcelona. O Barcelona chegou a 47 pontos. E também nós temos o outro jogo das quartas de final da Copa das Nações Africanas, o Congo contra a equipe da Guiné. Muito obrigado pela sua companhia. Se não deixou o like no vídeo, deixa aí para me ajudar. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí. E a gente se vê nesse sábado. Um abraço para você. Fica com Deus.